Meus queridos irmãos, nesse dia de hoje, que a santa e infinita paz de Deus esteja com cada um de nós, em nome de Jesus Cristo. Graças a Deus, porque até aqui tem nos ajudado o Senhor. Graças a Deus, porque Ele tem nos conduzido, tem nos alimentado, tem nos protegido e tem guardado as nossas famílias. Amém, meus queridos? Deus seja o tudo para nós. Deus seja a nossa rocha, a nossa fortaleza. Eu, graças a Deus, estou em oração, pedindo a Deus sabedoria para que nós possamos continuar falando que Jesus salva, perdoa pecado, batiza com o Espírito Santo e ainda garante a vida eterna. Graças a Deus por isso. Tudo que tem vida, louve ao Senhor. Amém, queridos? Tudo que tem vida, louve ao Senhor. É de grande valia você estar feliz na presença do nosso Deus. Deus te abençoe e que a santa e infinita paz de Deus nos alcance as nossas casas, as nossas vidas, as nossas famílias, os nossos sonhos e os nossos projetos. Irmãos amados, quem vos fala é teu irmão em Cristo Jesus, Josemar Oliveira. Mais uma vez, eu peço a Deus que abençoe você, aniversariante. Você, aniversariantes da semana ou do mês, que Deus muito te abençoa e te guarda em nome de Jesus. Amém, queridos? Meus amados irmãos, hoje nós estamos meditando na palavra do Senhor, na Bíblia Sagrada, em Mateus capítulo 17, começando do versículo 1 até o versículo 8. Mateus capítulo 17, do versículo 1 ao versículo 8. Se porventura algum dos irmãos tiver dificuldade de encontrar essa leitura na tua Bíblia, na Bíblia que eu faço menção, se encontra na altura do número 1272. Pode ser que na tua Bíblia não está neste número, por causa do tamanho das letras da Bíblia. Na Bíblia que eu faço menção, a letra é letra grande. Está nessa referência. Se sua Bíblia for das letras normal, pode estar em uma outra referência. Mas, porém, o texto é o mesmo. Eu estou falando na referência da página, não do capítulo. O capítulo será o mesmo e o versículo será o mesmo. Só a página que pode estar em uma outra página. Mas que Deus fale conosco da maneira que nós entendemos, da maneira que nós precisamos de ouvir, em nome de Jesus Cristo. Amém, queridos? Só para os irmãos compreender a leitura de hoje, nós temos aqui como título a Transfiguração. É a leitura de hoje, amém? Que está escrito assim: 6 dias depois, tomou Jesus consigo a Pedro e aos irmãos Tiago e João, e os levou em particular a um alto monte. E foi transfigurado diante deles. O seu rosto resplandecia como o sol e as suas vestes tornaram-se brancas como a luz. E eis que lhe apareceu Moisés e Elias falando com ele. Então disse Pedro a Jesus: Senhor, bom é estarmos aqui. Se querer, farei aqui 3 tendas. Uma seria tua, outra para Moisés e outra para Elias. Falavam ele ainda quando uma nuvem luminosa os envolveu, e eis, vindo da nuvem, uma voz que dizia: Este é o meu Filho amado, em quem
e quem me compraço, a ele ouvi. Ouvindo-a, os discípulos caíram de buço, tomados de grande medo. Aproximando-se dele, tocou-lhe Jesus, dizendo: Erguei-vos e não temais. Então eles, levantando-se os olhos, a ninguém viram senão Jesus. Amém, queridos? Jesus, ele chamou os discípulos Pedro e os irmãos Tiago e João e os levou em particular em um alto monte. E ali Jesus, ele foi transfigurado. Amém, queridos? Olha que maravilha. Diante dele, o seu rosto resplandecia como o sol e as suas vestes tornaram-se brancas como a luz. Amém, irmãos? Esse é o nosso Jesus. O nosso Jesus, ele é o Filho de Deus. O nosso Jesus, desde o início, ele já existia. Mas Deus, com a sua sabedoria, chegou uma época que Deus precisava de que visse alguém da vontade de Deus para representar o Santíssimo, representar o nosso Deus. E quem veio? Jesus Cristo, em forma de homem. Passou por a terra poucos tempos, 33 anos, mas valeu a pena. Olha o que está escrito aqui, no capítulo 6. Capítulo 6. Ouvindo-a, os discípulos caíram de bruços, tomados de grande medo. O discípulo, ele viu aquela voz que veio do alto, falando: Este é o meu filho amado, a quem eu tenho satisfação. Está aqui no versículo 5, que está escrito, ó, falava ele ainda, quando uma nuvem luminosa os envolveu, e eis, vindo da nuvem, uma voz que dizia: Este é o meu filho amado, em quem me comprazo. A ele ouve. A voz que veio daquelas nuvens foi do nosso Criador, o nosso Deus. Ele falou: Esse é o meu filho amado, em quem eu me alegro, em quem eu tenho satisfação, em quem eu tenho prazer, em quem eu tenho alegria, em quem eu tenho confiança. Amém, queridos? Que Deus fale contigo hoje e que Deus fale comigo também. Este é o meu servo, a quem eu me alegro. Louvado seja o nome santo do Senhor. Que Deus te abençoe grandiosamente. Que Deus nos abençoe. Essa leitura é uma leitura abençoadíssima em Mateus capítulo 17, do versículo 1 ao versículo 8. Glória a Deus por isso. Deus seja louvado a todo tempo. Nesse santo dia, que Deus venha falar conosco de uma maneira que nós entendemos, de uma maneira que nós ouvimos e entendemos e obedecemos. Amém, queridos? Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a unção do Espírito Santo de Deus esteja conosco até a volta de Cristo Jesus. Siga a Jesus. Esqueça os homens. Esqueça os homens. Siga a Jesus. A tua salvação depende de você. Siga a Jesus. Nós aqui na terra somos simplesmente o vaso. Nós somos o canal, mas a voz é do Espírito Santo.
siga a Jesus, entrega tua vida a Jesus. Graças a Deus. Deus te abençoe e te guarda. Em nome do Altíssimo.